Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade a essa parte que eu estava falando sobre o aquecimento global. Eu falei de alguns efeitos, né? A gente falou sobre efeito na saúde, questão de alimentos, redução da perda de biodiversidade, enfim, de várias consequências, né, do aumento, desse aumento da temperatura da Terra, tá? Eu acredito que eu ainda não tinha falado aqui sobre a questão. Eu falei sobre saúde, mas não tem detalhamento sobre risco. Pessoal, não sei se vocês têm. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo? Deixa eu tirar o WhatsApp aqui. Fica com esse negócio pipocando toda hora aqui. Tá? Então, por que a gente está falando aí da questão de riscos da saúde? O que nós temos a ver com a questão do aquecimento global? Eu não lembro se eu não falei um pouco disso na aula passada, mas, por exemplo, algumas doenças que nós temos, tá? Algumas epidemias, que a gente pode dizer assim, elas são típicas de locais de temperatura um pouco mais alta, por exemplo, de clima tropical. Aí a gente pode falar da dengue, da malária, chikungunya, entre outros. Então, quando eu tenho aumento da temperatura em algumas áreas que são temperatura mais baixa, que a princípio era temperatura mais baixa de um clima temperado, eu contribuo também para que nessas regiões que a princípio não tinham clima favorável para a disseminação de alguns tipos de vetores de algumas doenças, eles passam a ser favoráveis para isso. Então a gente tem também um aumento um aumento da possibilidade de casos de doenças como essas, dessas doenças que a gente chama de tropicais, que são malária, leishmaniose, dengue, zika, chikungunya. Então, além disso, tem essa contribuição, porque cria um ambiente mais adequado para vocês terem uma ideia. Eu dando uma olhada outro dia nos dados sobre casos de dengue, não vamos longe, aqui no sul, no extremo sul do país, né? A gente fala que em Santa Catarina, por exemplo, 44 cidades registrando casos, dando então em torno de 7 mil, 8 mil casos. Aí quando a gente tem aqui no Maranhão 500 e poucos mil casos por ano de dengue. Então tem uma diferença muito grande. Isso está muito associado à questão climática também. Então, quando eu tenho um aumento da temperatura da Terra, eu também contribuo para a expansão dessas doenças. E, naturalmente, eu contribuo para o risco da saúde das pessoas. Há trabalhos que falam, né, que esses eventos como essa pandemia que estamos passando, eles são provenientes também desse aquecimento global, né? Na verdade, não somente do aquecimento global, mas dessas questões ambientais que não são levadas em consideração. Então, tem autores que têm falado que eventos como esses eventos pandêmicos, né, tem uma tendência a acontecerem com maior frequência, tá? Quando eu falo maior frequência, eu não imagino que é coisa de ano em ano, mas uma frequência em vez de centenas de anos, né, tem uma redução em dezenas, em 50 anos, alguma coisa assim. Mas também tem uma preocupação desses eventos por conta da questão climática, né? Criando a colaboração de disseminação de micro-organismos que não são comuns ser disseminados no clima que nós temos. Eu falei em algum momento aí sobre a questão do gênero, né? Mas que é o que acontece, geralmente todo tipo de crise ele vai atingir de forma mais intensa e mais veemente os pontos de maior fragilidade, tá? Então, com o aumento da temperatura do planeta, nós também vamos ter vários outros eventos climáticos extremos, em especial chuvas, tá? Chuvas que podem gerar enchentes e também esse deslizamento. Aí entramos no que a gente chama de deslocamento forçado, tá? A gente acaba com destruição da área urbana, de moradias, a gente tem um deslocamento.
uma alocação dessas pessoas que viviam nessas áreas, que temos que registrar que essa vivência nessas áreas era uma demanda social por falta de meios e local para habitar adequadamente, então as pessoas acabam se colocando em risco na perspectiva de sobreviver, tá? Por uma necessidade. Então, isso, com o aumento desses eventos climáticos extremos, nós também colaboramos para a intensificação da pobreza, tá? Por meio de enchentes e deslizamento, mas também colaboramos para o deslocamento forçado, a retirada das pessoas dos locais onde elas vivem, tá? Então, a gente tem em torno de um desastre em função do clima, a gente tem em torno de 23 milhões de pessoas que são deslocadas por ano, tá? E esse deslocamento nem sempre é possível ser para casa de um parente, para um lugar melhor, e às vezes é para a rua, para outros lugares ainda em condições mais desfavoráveis do que a que viviam anteriormente. E isso acontece muito nas áreas urbanas, né? A gente tem, por exemplo, estados, né, que... Vamos falar em cidades, né? Cidades que são no qual é muito comum, né, ter moradias nessas áreas suscetíveis a deslizamento. Claro que quando a gente olha uma foto dessa, a gente vem logo a cabeça do Rio de Janeiro. Mas a gente tem isso no Rio de Janeiro, tem em BH, em Belo Horizonte, tem em São Paulo, não tanto, né, mas tem em Santa Catarina, enfim, tem vários estados condições dessas desfavoráveis, em que as pessoas estão extremamente vulneráveis, e quando nós temos eventos climáticos extremos, naturalmente essas pessoas são deslocadas de onde vivem. E, como é costume falar, né, acaba perdendo tudo. E pensa, as pessoas que têm uma dificuldade de conseguir o mínimo para se manter vivo, acabam perdendo tudo em minutos, e quando não perdem a vida nesses processos. Então, a questão do aquecimento global, além de uma questão climática, ele é uma questão social, tá, pessoal? Socioambiental. Crescimento populacional. Pessoal, não foi aqui, mas a gente tem uma linha de discussão, né, que são os malthusianos, ou os neo-malthusianos, que tratam o crescimento populacional como talvez um problema muito mais grave, né, do que a próprio aquecimento global, né? Contudo, inclusive essa linha de percepção do desenvolvimento do planeta, do desenvolvimento humano, inclusive estabelece que alguns autores falam até que a quantidade de pessoas no mundo, elas estão muito grandes e há uma necessidade de alguma intervenção para reduzir. Inclusive que tem que ter uma quantidade de pessoas mínimas, mas exclusivamente para garantir os meios de produção, né? Tem uns debates bem estranhos sobre esse tema. Contudo, hoje, o crescimento populacional ele é um crescimento que está desacelerado. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que não estão aumentando o número de pessoas. Eu estou dizendo que o número de pessoas que está aumentando, ele está mais lento que já foi um dia. Por exemplo, em 2020, nós estávamos com aproximadamente 8 bilhões de pessoas no planeta. Tá? 8 bilhões. Alcançou 7 bilhões em 2011. Então, em menos de 10 anos, né? Já alcançou praticamente 8 bilhões de pessoas no planeta. Tá? Esse crescimento populacional ele teve um salto muito depois da Segunda Guerra Mundial, tá? onde na década de 60 apresentou um boom, né, de crescimento populacional, onde o crescimento anual ultrapassou de 2%. Esse comportamento pós-guerra, ele não sei explicar porquê, mas ele é comum após grandes eventos assim, muitos como guerras, pandemia, há uma tendência no aumento do crescimento populacional, tá? Então, desde esse período, tá? A gente houve uma taxa de crescimento, a partir desse crescimento, né, da taxa, a gente houve uma redução da taxa de crescimento. E essa redução ela tem sido gradativa, tá? Ao ponto que agora a taxa atual de crescimento, a taxa atual não, a taxa em 2020, tá, de acordo com a ONU, está em torno de 1,1%. Então a gente vem reduzindo, né,
de 1960 até 2020, de 2%, maior que 2%, para 1,1%. Tá? E a projeção é que se tenha, em 2030, 8 milhões 500 milhões de habitantes no planeta, em 2050, praticamente 10 bilhões de pessoas. Tá? Então, o crescimento populacional, ele tem sim, ele acontece, só que hoje em uma marcha mais lenta, com um crescimento aí por volta de 1% ao ano, tá bom? Esse crescimento é feito uma relação entre a taxa de nascimento com a taxa de mortalidade. Dessa população do planeta, como eu falei para vocês, por volta de com aproximadamente 8 bilhões, a Ásia ela tem praticamente 60% da população mundial, tá? É por isso que a gente tem países como, nesse continente, a gente tem a China e a Índia, ambos com mais de 1,3 bilhões de habitantes, tá? 1,3 bilhões. E só esses dois países, a Índia e a China, eles são responsáveis por 36,1% do total de pessoas do planeta. Então, são extremamente populosos esses dois países, na China e a Índia. Tá? Em termos de continente, a gente tem essa sequência. O mais populoso, a Ásia, depois a África, tá? Depois a África, depois o continente americano, depois a Europa e, por fim, a Oceania. Tá? Por fim, a Oceania. No continente americano, tá? Os países mais populosos são os Estados Unidos da América e o Brasil. Respectivamente, um com mais de 300 milhões e outro com mais de 200 milhões, com uma diferença aí praticamente um pouco maior de 100 milhões de habitantes. Tá? E aqui chama atenção também a Oceania, né, que a gente tem, que é um continente bem pequeno, né, menor em termos de concentração populacional, que está com 42 mil habitantes, por volta de 43 mil habitantes. O país mais populoso, para vocês terem uma ideia, é a Austrália, com 25,5 milhões de pessoas. Tá bom? Eu acho que essa população, eu acho que São Paulo, Rio e Minas Gerais supera essa população aí de 25 milhões de pessoas que tem no país todo, na Austrália. Não tenho certeza, mas eu acho que supera. A população brasileira, ela é a sexta população do mundo, né? Ela vem depois lá de China, de Índia, Estados Unidos, que mais? Ah, não sei. Enfim, ela é a sexta, tá? A gente tem, como eu falei, falta de uma população de 213 milhões de habitantes, tá? E a taxa de crescimento, e uma taxa de crescimento anual de 0,8%. Isso não é muita coisa, pessoal. A gente tem crescido num ritmo lento, né? Inclusive, o debate, quando se debateu sobre questão de reforma da Previdência, foi muito levando em consideração esses dados, que como se havia um crescimento populacional pequeno, então tinha uma perspectiva em alguns anos nós termos pessoas com idades mais avançadas em maior proporção do que pessoas mais novas, tá bom? Teoricamente, o Brasil se encontra nessa terceira fase de transição, né, onde que a taxa de mortalidade é estável e há uma queda, né, de natalidade, tá? E fertilidade. Então, a gente tem um crescimento populacional relativamente lento. A região mais populosa é a região sudeste, né? Onde a gente tem São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo e tudo mais. É de esperar que seja mais populosa, né? E o centro-oeste é a região que menos tem pessoas. Menos tem pessoas. A gente está falando de 7,7% da população. A gente tem o Mato Grosso e tudo mais, ali a gente tem o centro, né, do agronegócio brasileiro, né, que produção de soja, cana e tudo mais. Pessoal, alguma dúvida aí sobre essa questão do aquecimento global? Agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte, o que que eu quero? Tá todo mundo me ouvindo? Quem tiver deitado, dormindo, acorde agora, é importante, eu vou fazer agora. Todo mundo tá acordado aí? Pessoal, então vamos lá. Ó, o que que eu quero de vocês?
Eu vou agora mostrar para vocês como é que vocês vão pesquisar artigos. Eu quero que vocês pesquisem um artigo, tá? Científico sobre aquecimento global, tá? E eu vou querer que vocês façam uma resenha sobre esse artigo, tá? De um debate sobre esse artigo de 5 minutos, um videozinho, tá? Pode ser gravado aqui no Google Meet ou qualquer outra ferramenta que vocês se sintam mais à vontade, tá bom? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E a princesa? Vem, vem. Vem. Eu lá, estou concluindo aqui. Tá aí o café. Não, não estou podendo ir, mas na próxima eu vou. E tu não pode, conta aí, qual que é a verdade? Mas vai lá, pô, a gente já pagou mensalidade, parece cerveja. Beleza. Bora lá. Vamos lá. Pera aí, tô coisa. Eu terminar aqui, eu já vou lá. Tá. Valeu. Então, pessoal, vocês estão me entendendo? Entendem o que eu estou falando? E, pessoal, eu vou passar uma atividade que vai para a nota de vocês. Eu quero saber se vocês estão prestando atenção. Sim, professor, tudo certo. Então, vamos lá. Ok, professor. Estou vendo aqui. Tá? Então, só ratificando, tá? Como vai ficar gravado, depois vocês vejam no canal. Essa atividade vocês vão me entregar na próxima quinta-feira. Vocês vão gravar, tá? E me enviar até a próxima quinta-feira, tá? Essa atividade é sobre aquecimento global. Vocês vão procurar artigos científicos que falam sobre o aquecimento global. E vocês vão fazer uma resenha sobre esse artigo, falar sobre esse artigo. Pessoal, quando eu falo uma resenha, é o debate, é dizer o que o artigo fala e o que vocês têm a dizer sobre o artigo, tá bom? Não é necessariamente fazer uma gravação do resumo deste artigo, tá bom? Então, vocês estão familiarizados com a plataforma o Periódicos CAPES? Sim. Vamos lá. Então a gente vai aqui, ó. Vou aqui entrar pelo caminho mais fácil. Vocês estão vendo minha tela, né? A gente vai aqui pela UFMA, tá bom? Pela UFMA, lá na UFMA, lá embaixo, no final da tela, a gente vai ter aqui Periódicos CAPES. Pessoal, quando vocês fizerem isso e tiverem em casa, vocês vão ter que acessar por aqui, tá? Vocês vão ter que acessar isso aqui e entrar. E vão pedir o mesmo login de vocês Eu vou fazer por aqui, embora não precise, tá? Só porque eu acho que vocês estão fazendo isso mais em casa. Beleza? Então, vocês vão aqui nesse acesso CAF, tá? Aí vocês vão aqui, né? E vão colocar a instituição. Procurar aqui, Universidade Federal do Maranhão. Pessoal, se cair, me avisem que está chovendo aqui e o risco de cair, a conexão é grande. Tá? Aí vocês botam aqui a mesma senha que vocês colocam, a mesma senha de vocês do SIGA. Tá bom? Aí login. Vocês estando aqui na UFMA não precisam fazer isso. Eu estou fazendo essa questão do café, o CAF, sei lá, porque, em geral, acho que vocês pesquisam em casa, né? Estou dando entrada aqui, pronto. Aí vocês vão procurar aqui, ó, em acervo. Aí eu quero lista de bases. Aí nessa lista de bases, vocês vão procurar Web of Science. Aí pronto, vai aparecer aqui, ó, Web of Science. Essa aqui é uma base de dados. Mas tem a Science Direct, tá? Tem outras. É porque eu acho que essa aqui é mais completa e ela puxa, inclusive, artigos do Science Direct. Então, eu acho ela mais completa. Peraí que tá coisando. Beleza. Aí, agora aqui, pessoal, vocês têm que seguir esse caminho, senão vocês não conseguem direto nesse site, se não tiver no IP da UFMA, tá? Aí aqui tem os campos de pesquisa, vou colocar tópicos, tá? Aqui a pesquisa, pessoal, tem que ser em inglês. Então, a gente vai botar aqui Global Warming.
Aí pronto, aí eu vou ter uma série de artigos aqui falando, ó, modelagem, análise de segmentos de pessoal, tornados no aquecimento global, evidências dessas big análises, vai ter um monte, tá? Aí vocês vão procurar algo, professor, é tudo em inglês. A princípio, sim, pessoal. Mas aí vocês têm muita ferramenta de tradução, ou vocês exercitam mesmo, que no começo é difícil fazer a tradução, mas depois vocês se familiarizam, fica rápido. Ó, por exemplo, aqui fala, ó, isso aqui. Aí vocês olham aqui, o entendimento do aquecimento global e o estilo de aprendizagem. A fenomenografia, análise fenográfica, não sei nem o que é isso, para prospecção primária do ensino em escola, né, dos professores em escola. Vamos lá. Ó, esse estudo estabelece uma prospecção primária sobre o ensino, né, sobre o ensino, tais como o que você acha do aquecimento global ou o que você acha do termo aquecimento global. Ele colocou esse tema, vai dizendo qual é a discussão sobre o debate. Aqui não está falando necessariamente do aquecimento global. Está fazendo uma avaliação na escola do tema aquecimento global, no sentido de entender o que é o aquecimento global e quanto que esses alunos têm conhecimento sobre o tema. Eu não quero isso, pessoal. Eu não quero nada assim, ó. Por exemplo, percepção pública do aquecimento global. Não, eu quero artigos que falem propriamente do aquecimento global. Por exemplo, isso aqui, ó. Está quente ou sou eu? Ou apenas sou eu? Tá? Então, temperaturas anormais e polarização política sobre, por exemplo, no público dos Estados Unidos. Isso aqui é interessante, porque vai falar de elementos. Vocês dão uma olhada aqui no resumo e ver se o resumo está falando sobre o tópico. Isso aqui é interessante. Tá? Esse aqui, ó, fala do aquecimento global, mas não deixa claro, tem um resumo aqui, mas o objetivo desse artigo é apresentar algumas das teorias. Pronto, ó, isso aqui é interessante. Tá? Ele apresenta algumas da teoria que comparam a escolha do mais provável, tá? Sobre aquecimento global. Sistema de modelagem. Enfim, vocês estão conseguindo entender essa questão que eu quero que vocês façam? Sim, mais ou menos. Então, o que eu quero? Que vocês leiam um desses artigos, cada um procure o seu. Ó, a gente está falando aqui, ó, de 75.443 artigos com o tópico aquecimento global. Tá bom? Então, eu quero que vocês escolham o que vocês se sentirem mais à vontade e façam essa resenha. Essa resenha vai ser gravada em vídeo, tá? E vocês vão apresentar para mim. O que vocês acham? A gravação ou a gente coloca para apresentar aqui na aula? Eu acho que a gravação é melhor, que fica mais acesso e a gente tem ocupa menos tempo aqui da aula. O que vocês acham? Vocês podem fazer em equipes de... Vocês são quantos alunos, hein? Equipes de 2. Equipes de 2 é ótimo, né? Vocês podem fazer duplas e uma única equipe de 3. Tá? Mas o ideal é dupla. Porque eu acho que tem uns aqui que não estão vindo, né? Então pode fazer dupla. Beleza? Outra possibilidade, professor, eu tenho dificuldade de ler, eu tenho preguiça de colocar no tradutor, de colocar um dicionário e tudo mais. Aí a gente vai aqui no Google Acadêmico. Aqui. A gente também tem aqui. Eu comecei só para chamar a atenção de vocês. Aí aqui tem, ó, causas antropogênicas, naturais, desmistificando o aquecimento global. Então, tem esses artigos também em português. Tá? Não vou amarrar, não. Tá? Não vou amarrar, não. Aí eu quero que vocês falem, escolham, pode escolher também esses aqui em português. Melhorou agora? Melhorou. É porque eu vi que você estava meio choroso, tá? Então, mas eu quero que vocês façam essa apresentação em dupla, tá?
E é uma resenha. Vocês vão ler esses artigos, vocês vão me enviar, tá? Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ler os artigos, tá? Vão enviar esse artigo para mim. Vocês façam uma resenha escrita desse artigo e façam a apresentação em vídeo. Beleza? Isso aí vai ser parte da nota de vocês dessa primeira nota. Vou colocar melhor, pode ser em dupla, tá? Quem quiser fazer só, fique à vontade, mas pode ser em dupla. Beleza? E a história do trio não tem mais, não? Porque já formou um trio aqui. Tá. Pode ser uma equipe de 3 só, tá bom? E eu, pelo visto, já tenho uma, que é a equipe da Geisa. Então, as outras ou é dupla ou no máximo, tá? Mas a pessoa dizer, não quero, não gosto das pessoas, eu me viro melhor sozinho, tá? Eu sou antissocial. Tranquilo. A vida é mais difícil? Mas se a pessoa se sente bem assim, tranquilo, tá? Pode fazer. Tamo entendido, pessoal? Para entregar tudo no dia 12, né? Na quinta-feira. Tanto a resenha quanto o vídeo. Exatamente. Eu vou criar... Terminando, já vou terminar essa aula, que eu queria mais falar com isso, o que eu queria falar com vocês hoje era isso, tá? Eu vou organizar agora o Google Classroom, tá? E eu já vou colocar essa atividade com a data do dia 12? Vocês falam as coisas para mim, pois vocês podem estar querendo me enganar. Aqui. Dia 12. Exatamente. Dia 12. A gente coloca lá, vou abrir lá a tarefa para vocês colocar no Google Classroom. Lembrando, vocês vão colocar, enviar para mim o artigo. O artigo vocês enviam antes, tá? O artigo enviem para mim até terça-feira. Vamos lá, anotem. Artigo vocês vão me entregar até terça-feira, tá? Aí no e-mail vocês mandam o artigo e colocam qual é o nome quem são a equipe, os componentes da equipe, tá? Até terça. Mas até, pessoal, pode mandar antes, tá bom? E a resenha escrita e em vídeo, vocês colocam só daqui a 8 dias. Belezinha? Escrito ou digitado? Digitado, tá? Digitado. Não precisa ser manuscrita, não, tá? Vocês vão fazer a resenha do artigo, tá? Mas eu quero a palavra de você, não quero que vocês copiem o resumo ou coisa assim, né? Por favor, Geisa. Pelo amor de Deus. Alguma dúvida até aqui? Perfeito, dona Geisa. Muito obrigado. Excelente. Deixa eu ver se tem uma. Tu vê aqui, dona Geisa. Esse Felipe, eu acho que o Felipe já veio aqui. Esse Rafael, eu acho que nunca apareceu. Já apareceu? Certinho. Certinho, pessoal? Posso ficar tranquilo? Dona Geisa tá antenada, que bom. E é legal que isso aí que ela colocou, quando eu recebo a gravação, ele recebe. Acho que vocês estão. Eu não sei se vocês recebem o chat, mas eu recebo o chat, o que vocês colocam no chat, tá bom? Inclusive a outra acusando que o outro estava dormindo, tá bom? Então, tranquilo, pessoal? Posso ficar tranquilo? Vocês vão ter essa atividade na próxima quinta-feira? Sim, se ninguém morrer até lá, vamos entregar. Não vai, não vai. Isso é super... chegaram até aqui. Não chegaram até aqui, não é possível. Tá? Tá? Então, ver o que tem esse negócio de Jabuti aqui, meu Deus. Jabuti. Certinho? Meninos, o que eu queria falar com vocês era só concluir aquela parte de aquecimento global, tá? Falar sobre essa atividade e lembrar, eu estou disponível, vocês podem mandar dúvida por e-mail, podem mandar dúvida no Siga, qualquer coisa sobre a questão dessa atividade.
Mas, pelo amor de Deus, né? A pessoa não vem me mandar uma mensagem na quarta-feira. Ah, professor, eu não consegui gravar porque eu não entendi. Por favor, né? Me avisa, a gente ainda tem o que dia é hoje? Já é quinta? A gente tem segunda, tem até terça para vocês tirar dúvida sobre esse tema. Então, tentem fazer. Professor, eu não encontrei nenhum aplicativo. Meu amigo, grava no celular, começa a fazer um Google Meet, grava no celular. Tem um monte de aplicativo que vocês conhecem melhor do que eu de fazer gravação. Vocês podem fazer isso pelo PowerPoint. PowerPoint tem umas apresentações que vocês aparecem gravados. Inclusive, se vocês me autorizarem, esses trabalhos de vocês eu vou colocar no canal, tá? Atividade dos alunos, né? Vai estar lá no canal, vocês vão ficar conhecidos internacionalmente, com todos os meus 400 milhões de seguidores. Certinho? E se inscrevam lá no canal, pessoal, porque eu estou botando as coisas lá. Eu vou, inclusive, colocar a aula de ontem e essa aula de hoje agora no canal lá. Tá bom? Então, pessoal, é só isso. Se ninguém tiver dúvida, a gente encerra por aqui. Que canal é esse, professor? Meu canal no YouTube, eu coloquei lá no Siga. Vamos É aquele canal, Geisa, que ele postou nossa apresentação de analítica. Eu acho que ele postou, né? Eu não lembro. Deve ter lá, vocês veem Meu Deus, surto. Eu vou ver. Tem lá, tem esse... Eu não sei se eu botei todos, porque eram muitos, né? Mas alguns eu coloquei lá. Vamos reagir com o professor Ulisses. O nome do canal. Vamos reagir com o professor Ulisses, vocês vão encontrar lá. Aí as disciplinas estão lá no playlist. Cada disciplina que eu ministro, que eu coiso as aulas, tem lá o playlist, tem uma pastinha com o nome. Poluição e impacto ambiental, química ambiental, gestão ambiental, resíduos, não sei o que, de produção de biocombustível, tem muita coisa lá. Entrevista, projetos, tem um monte de coisa. Tá? Inclusive, eu vou até inovar lá e vou colocar, tire suas dúvidas aqui para desmistificar algumas coisas na área de química. Mas eu estou sem tempo para fazer isso por enquanto. Tranquilo? Podemos encerrar? Tranquilo, eu já achei aqui também. Sim, tudo certo. E se inscreva e aperta no sininho. Eu já me inscrevi. Valeu, pessoal. Boa tarde. Até terça. Até isso, professor. Tá. Mande pro e-mail da universidade, tá? O meu funcional, tá?